Gente bonita, estejam bem, qualquer que seja o período do dia que vocês estejam vendo esse vídeo, ok? Lembrando dos cuidados e higienização para evitar a contaminação e a proliferação desse Covid-19. Tá bom, gente? Ok? Saiu, voltou da rua, faz a higienização, vai lavar a mão, ok? Lava a mão, usa o álcool em gel e adentra a casa e vai conversar com os familiares, ok? Então, vocês estavam pensando que nós tínhamos esquecido vocês, né? Galera, o alfa sempre lidera, tá bom? E o líder nunca vai te abandonar. Certinho, gente? O alfa nunca vai te abandonar. Então, na aula anterior, no último vídeo, nós paramos em termologia. Na primeira aula, a aula de energias em Física 2, aquela aula introdutória que nós já tivemos, ok? Esse é o nosso segundo módulo. E hoje a gente vai falar nesse momento aqui sobre termologia, tá bom? Então, termologia, galera, o que a gente vai estudar? Primeiro a gente tem que entender o que é termologia, né? Termologia também é uma palavra composta, onde o prefixo termo e o sufixo logia. Logia, a gente já sabe que é estudo, termo são aqueles fenômenos que envolvem temperatura, calor, né? As energias associadas a essas grandezas, ok? Então, como é que a gente faz para medir os fenômenos termológicos? Ok? Digamos que, como é que eu vou fazer para medir? Então, no estudo da termologia, a primeira parte, a parte introdutória do estudo da termologia, nós vamos estudar a termometria, né? Se a gente for fazer uma analogia entre causas e efeitos, a temperatura é a principal grandeza que causa vários fenômenos, ok? Que fenômenos seriam esses? Olha só, quando a gente estuda a termometria, a temperatura, que é o objeto do estudo da termometria, a variação da temperatura ela pode ocasionar pelo menos esses 4 fenômenos aí, que são os objetos de estudo do edital do PSC, do CIS, ou do macro Enem, tá bom? Então, temperatura é causa. Devido à variação da temperatura, quais fenômenos podem ocorrer? Pode ocorrer uma dilatação, a gente destaca como dilatação, mas pode ser uma retração também. Certinho, gente? Então, o aumento da temperatura causa uma expansão, que é a dilatação. A diminuição da temperatura causa a retração. Logo em seguida, após o estudo dessa parte de dilatação e retração, salientando que isso a gente vai estudar para sólidos e para líquidos. Ok? E encerrando essa parte de dilatação de sólidos e líquidos, a gente vai estudar a calorimetria. Como é que o calor se propaga? Quais são os métodos de propagação do calor? Só tem um método, ele se propaga sempre da mesma forma. E como é que eu vou quantificar essa propagação do calor? Ou essa quantidade de calor? Né? Será que quando muda, num fenômeno em que uma substância esteja mudando de fase, saindo do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o estado gasoso, como é que eu consigo quantificar a quantidade de calor que ele precisa para experimentar esse fenômeno? Ok? Então, isso tudo a gente vai estudar na calorimetria. Após a calorimetria, a gente vai para o estudo dos gases. Ok? Vai estudar lá aquele pessoal legal, inteligente pra caramba, que ensinou muitas coisas pra gente. Charles, Gale, Sack, né? Aquela galera toda, tá bom? E a gente vai estudar os efeitos da temperatura nos gases. Galera, será que um gás, quando ele está submetido a uma variação da temperatura dele, ele pode expandir? Será que ele pode retrair? Isso a gente vai ver no estudo dos gases. Teoria cinética dos gases. E para fechar esse conteúdo da termologia, por último a gente estuda a termodinâmica. Ok? Certinho? O que seria a termodinâmica? É a troca de energias térmica, que é convertida em energia mecânica, ou energia mecânica que vai ser convertida em energia térmica. Ok, gente? Isso tudo a gente vai estudar na termodinâmica. Então, olha lá. Termometria.
Para começar o estudo da termometria, nós temos que entender alguns conceitos iniciais. Tá? São 3 conceitos que nós vamos mostrar para vocês aqui. Né? Vamos ministrar aqui para vocês um entendimento de 3 conceitos. Só que, antes de eu explicar os conceitos, eu vou propor aqui uma outra dinâmica, para a gente fazer uma analogia, que, entendendo essa analogia, fica fácil a compreensão dos 3 conceitos que eu vou passar para vocês. Eu vou até tirar o óculos, tá bom? Só vou falar o seguinte, não façam agora. Eu vou dizer o que é a dinâmica, mas ninguém faz agora. Senão pode não surtir o efeito que a gente quer. Tranquilo, gente bonita? Beleza? Qual vai ser a dinâmica? Nós vamos esfregar uma mão contra a outra. Não é para fazer agora, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Primeiro, esfrega uma mão contra a outra. A gente começa devagarzinho. Depois vai acelerando, né? E cada vez acelerando mais. Em determinado momento, eu vou pedir que vocês parem de esfregar as mãos e aproximem do rosto, sem tocar. Não é para tocar no rosto, é para chegar pertinho. Chega pertinho aqui, tá bom? Sem tocar. Por isso que eu tirei meu óculos. Quem tem óculos, aproveita e dá uma tirada no óculos. Tá bom? Então não façam agora. A gente vai esfregar uma mão contra a outra e depois vai aproximar lentamente. Após essa dinâmica, aí a gente entra mostrando os 3 conceitos. É uma analogia simples para tornar o entendimento dos 3 conceitos iniciais mais simples. Ok? Então vamos lá, juntem as mãos. Juntem as mãos. Eu vou ter que fazer movimentos bruscos aqui, então o vídeo talvez dê uma desfocada. Tá legal? Então aqui, ó, começa, já pode começar a esfregar a mão. Quem sabe dançar creu aqui? Né? Então velocidade 1 do creu, velocidade 1 do creu, aumenta a velocidade, a velocidade 2. Já estão sentindo alguma coisa? Não? Tem igual aquela piada do pintinho? Não estou sentindo nada, né? Vamos lá, velocidade 3, agita mais um pouquinho, velocidade 4, já estão sentindo alguma coisa? Já, professor, tem alguma coisa aqui entre as minhas 2 mãos, tipo uma cobrinha, está se formando igual uma cobrinha aqui na minha mão. Creu 5, galera. Vamos lá, creu 6. Ah, não tem creu 6 não? Mas vamos lá, creu 6, vamos lá. Atenção, vamos levar para o rosto em 10, 9, 8, 7. Não deixa cair a velocidade da mão. Vamos lá, gente. Mais rápido, não deixa cair. Levando para perto do rosto. Devagarzinho, sem tocar a bochecha do rosto. Não toca. Pronto. Está finalizada a dinâmica. O que isso tem a ver com os conceitos, galera? Primeiro conceito que eu queria mostrar para vocês é o conceito da temperatura. Né? Costuma-se conceituar a temperatura como uma grandeza que representa o grau de agitação das moléculas de um corpo ou de um sistema. No caso, quem era o nosso sistema? O atrito entre as mãos. A gente começou na velocidade 1, vocês sentiram alguma coisa? Não, né? À medida que ia se agitando, quanto mais eu agitava, o que estava acontecendo com o sistema? A temperatura estava aumentando. E com maior a agitação, maior a temperatura. Menor a agitação, menor a temperatura. Entendido esse primeiro conceito? Então o que é a temperatura? Repito aí. Grandeza que mede o quê? Agitação, gente. Mais agitado, maior temperatura. Menos agitado, menor temperatura. Ok? Segundo conceito. Calor. Sentiram calor? Primeiro a mão esquentou, não foi? E o que isso tem a ver com calor? Epa, por enquanto nada. O fato da mão ter esquentado é o terceiro conceito que a gente vai ver. Tá bom? Mas, então onde é que entra o calor aí nessa dinâmica, Tércio? Onde é que entra o calor? Quando eu pedi para que vocês aproximassem devagar, mas sem tocar a bochecha, sentiram algum efeito na bochecha?
era de se esperar, ainda que de uma maneira mínima, que a bochecha de vocês estivesse esquentada. Ok? Deveria ter sentido essa sensação. Ai, a mão estava super quente porque eu atritei uma com a outra, aumentou a agitação, aumentou a temperatura. Na hora que eu aproximei da bochecha, o que aconteceu? Energia deve ter sido transferida. Então o que é o calor? É energia térmica, é energia de natureza térmica que é transferida. Mas tem uma condição para essa transferência, gente. Essa transferência ela tem que ocorrer do sistema que tem maior temperatura para o sistema que tem menor temperatura. Por isso que eu perguntei a vocês, agora há pouco, na hora que aproximaram as mãos da bochecha, sentiram a bochecha esquentar? Não, Tércio. Era a bochecha que tinha que esquentar ou era a mão que tinha que esfriar? Como é que a energia propaga? Maior temperatura para menor temperatura. Quem é que tinha maior temperatura na ocasião da dinâmica? Não eram as palmas das mãos? Não estavam mais quentes? Não estava com uma temperatura maior? Na hora que aproxima, qual é a tendência? Como aqui tem uma temperatura maior, vai transmitir energia para a tua bochecha, que é o sistema que tem menor temperatura. Ok, gente? Então o que é calor? Energia em trânsito. Ela tem que transitar. De onde para onde? De quem tem maior temperatura para quem tem menor temperatura. Esse fluxo é o fluxo natural. Pode acontecer de sair do que tem menor temperatura para o que tem maior? Pode, gente. Espontaneamente, não. Mas pode. Pode ser que exista um corpo, um sistema, em que a temperatura vai sair do sistema de menor temperatura para o de maior. Mas a gente vai ver isso quando estiver estudando trocas de calor. Tá legal? Condicionador de ar, o funcionamento da geladeira. Tudo isso são exemplos de energia térmica que sai do sistema de menor temperatura para um sistema de maior temperatura. A gente vai ver isso quando estiver estudando lá a calorimetria. Mas na essência aqui, gente, entenderam o que é o calor? A energia de natureza térmica que é transferida espontaneamente do sistema que tem maior temperatura para o sistema que tem menor temperatura. Ok, gente bonita? O último conceito que a gente tem que entender é o conceito de sensação térmica que, né, de uma maneira muito simplória, é um fenômeno associado à percepção de quente ou frio que a gente sente por meio da pele. Quando a gente aquece a mão, ficou frio? Não, a sensação que eu tive foi uma sensação de quente. Ok? Então, quente e frio não são formas de energia, são sensações. Ok? Por isso que a sensação térmica é uma sensação de percepção. Tem gente que sente calor a determinada temperatura, outros se afetam menos com aquela temperatura. Podem ou não sentir a mesma intensidade de calor que você está sentindo, a mesma intensidade de quente que você está sentindo, ou a mesma sensação de frio que você está sentindo. Então, cada sistema tem as suas peculiaridades, né? Fazendo analogia aqui à nossa dinâmica, que estava quente, a palma da mão ficou quente. Aumentei a temperatura, ela exibiu, ela se mostrou, ela apareceu, ocorreu um fenômeno associado a uma sensação térmica de quente. Aproximei da bochecha. A bochecha, como estava mais fria, qual é a tendência da gente perceber nessa dinâmica? Que houve a propagação da energia, a energia transferiu-se da mão, que estava quente, que tinha maior temperatura, para um sistema que tinha menor temperatura, que estava mais frio, que era a nossa bochecha. Entendido, gente? É essencial o entendimento desses três conceitos para a gente continuar o restante do conteúdo. Ok? Avançando aqui um pouquinho, então, gente, vamos começar a estudar o que é termometria, né? Assim como a termologia, a termometria é uma palavra composta. Termo é tudo aquilo que a gente pode associar à temperatura. Metria, tudo aquilo que a gente pode associar a um fenômeno, né? Ou formas de medir alguma coisa.
Então, metria, forma de medição, termo de temperatura. E é essa a grandeza que nós vamos estudar na termometria. As temperaturas, as escalas termométricas. Ok, gente bonita? Então, vamos entrar no assunto de escalas termométricas agora? Vamos conhecer um pouquinho sobre escalas termométricas, gente? Na próxima apresentação. Na próxima aula, continuamos o estudo da termometria. Tenham todos um bom dia. Cuidem-se, previnam-se contra o Covid-19, né? Certinho? Higienização das mãos ao chegar da rua, ou após qualquer atividade dentro de casa, onde você tenha toque de superfícies, né? O álcool em gel é importante nesse combate também. Gente, até o próximo vídeo. Beijão no coração de todos.